Após 15 anos, o milionário se surpreende ao descobrir que a mendiga negra é sua filha. Pedro sempre foi o símbolo do sucesso em São Paulo. Comandava sua fortuna com mão de ferro, cercado por luxos que muitos só ousavam sonhar. Mas tudo mudou naquele dia fatídico, quando seus olhos se depararam com uma figura cujo olhar o paralisou. Longe dos ternos caros e dos jantares requintados, uma mulher envelhecida, envolta em trapos, se escondia sob a marquise de um grande edifício. Era Maria, sua filha, a quem ele acreditava ter perdido para sempre em um turbilhão de disputas. A dor no olhar dela fez seu coração parar. O arrependimento se multiplicou em sua mente. Maria, com as mãos calejadas e o rosto marcado pelo sofrimento, lutava diariamente contra a miséria. Os olhos castanhos, que um dia foram cheios de vida, agora estavam pesados de resignação. Pedro sentiu um nó na garganta. Como pôde não saber? Sua vida de esplendor era um reflexo cruel de sua falta de compaixão. Ele a observou em silêncio, enquanto ela, por sua vez, não o reconheceu. Para ela, ele era apenas mais um homem rico, parte do mundo que a havia abandonado. A vida nas ruas não foi gentil com Maria. O sol queimava sua pele escura e a sujeira grudava em suas roupas esfarrapadas. Com um olhar que refletia o desprezo por seu pai e, ao mesmo tempo, o desejo de entender por que fora deixada. Ela enfrentava cada dia como uma luta. Ao tentar roubar a carteira de um cliente distraído, sua vida tomou outro rumo. Os olhos de Pedro estavam ali, íntimos, e ele a flagrou. O susto na expressão dela e o tremor nas mãos enquanto ela hesitava foram suficientes para desencadear uma onda de emoções nele. Aquela carteira, o símbolo de uma oportunidade, se tornou a chave para um passado perdido. "Quem é você?" ela perguntou, a desconfiança ressoando em sua voz. Pedro hesitou, a realidade o atingindo como uma onda. Um grito não dito ecoou em sua mente. Ele precisava se aproximar, mas o medo de ser rejeitado o paralisava. Como explicar que a mendiga diante dele era sua filha, fruto de um amor que se tornara dor? Antes que ele pudesse responder, Maria se afastou rapidamente. Enquanto isso, sombras do passado começavam a se mover nas sombras. Um ex-empresário corrupto, que um dia fora o sócio de Pedro, agora o rondava, buscando tirar proveito da vulnerabilidade de Maria. Ele sabia do segredo que poderia devastar não apenas a relação entre pai e filha, mas toda a fortuna de Pedro. E com isso, a tensão aumentava. A ideia de sua ex-esposa, uma figura marcada por um passado obscuro, começou a se materializar, ameaçando ainda mais a frágil união que tentava se formar entre eles. Maria olhou para trás, o peso da escolha se instalando em seu peito. Aceitar a ajuda do pai ou continuar seu caminho de dor e desprezo? As respostas estavam ao alcance, mas envoltas em mistérios densos. E enquanto o S... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o sol se escondia, Pedro ficou parado, perdido em pensamentos. O peso do passado pressionava seu peito.
Maria hesitava, olhando para ele como se o reconhecesse, mas a dor ainda impedindo a reconexão. O ar entre eles estava denso, carregado de palavras não ditas, sentimentos à flor da pele. Mas, antes que algo pudesse ser falado, um grito cortou a noite. "O que você está fazendo com minha filha?" Uma voz grave e rouca surgiu, interrompendo o momento. Era um homem alto, com cicatrizes no rosto e um olhar ameaçador. Pedro mal teve tempo de reagir. Antes de ele entender o que estava acontecendo, o sujeito avançou, agarrando Maria pelo braço. O coração dele disparou. "Deixa em paz!" ele gritou, steps na direção deles. Maria se debateu. O olhar de confusão misturado com terror refletia a mesma angústia que Pedro sentia. "Pai, me ajuda!" ela implorou, e aquelas palavras cortaram como uma faca. Ele nunca tinha ouvido aquele chamado antes. E, por um segundo, tudo se apagou. "Quem você pensa que é?" o homem perguntou a Pedro, rindo de forma sarcástica. "Você deixou ela se perder nas ruas e agora aparece como um salvador?" Pedro se pôs à frente de Maria, quase instintivamente, seu corpo funcionando como um escudo. Ele podia sentir a força da dor e da raiva começando a crescer dentro dele. "Vou chamar a polícia!" gritou Pedro, puxando o celular do bolso. Mas na mesma hora, o homem revelou um canivete. Sua lâmina brilhante, refletindo a luz do sol poente. "Isso não vai ser necessário", ele disse, com um sorriso cruel. O ambiente ficou tenso. Maria estava apavorada, mas havia uma centelha de reconhecimento nos olhos dela. "Ele é meu pai, sim." Maria gritou, como se estivesse descobrindo algo profundo dentro de si. O homem a soltou e, naquele breve momento de liberdade, ela se virou para Pedro, sua expressão uma combinação de dor e necessidade. "Por que você me deixou? Onde você estava?" Aquelas palavras reverberaram na mente de Pedro como uma bomba. Mas o que aconteceu a seguir fez seu coração congelar. O homem ameaçador olhou de Pedro para Maria e disse: "Você não sabe, não é? O que aconteceu naquela noite. A verdade que eu guardei para proteger você." O silêncio que se seguiu foi palpável. Pedro sentiu seu estômago revirar. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a voz trêmula. Maria encarou o homem, confusa. O olhar dela estava uma montanha-russa de emoções. "Você não pode fazer isso, não pode!" ela murmurou, a verdade começando a se desenrolar. Mas o coração de Pedro já estava acelerado pela expectativa de algo terrível. "Eu não sou apenas um desconhecido, Pedro. Eu sou alguém que viu o que você fez. E hoje, talvez você pague por tudo isso." A ameaça pairou no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Antes que alguém pudesse reagir, um eco de sirene se aproximou, cortando o ar. O homem fez uma expressão de desespero, e Pedro ficou dividido entre a possibilidade de perder Maria e a esperança de que a polícia pudesse ser sua salvação. "Você não pode deixar que ela descubra a verdade!" ele gritou. Mas era tarde demais. Maria olhou para o pai, expectativa e medo refletidos em seu olhar, enquanto a realidade começava a desmoronar ao redor deles. O que aquele homem sabia? O que ocorrera naquela noite fatídica que Pedro tentara enterrar? E enquanto as luzes azuis se iluminaram, a história deles estava prestes a tomar um rumo que nenhum deles poderia imaginar. Antes que tudo se desenrolasse, uma última pergunta ecoou na mente de Pedro. Seria esta a chance de recuperar sua filha? Ou o começo de um pesadelo que ele jamais poderia controlar? A resposta estava prestes a chegar, mas o que viria a seguir era um mistério que mudaria sua vida para sempre. O silêncio que se seguiu parecia se estender por horas.
Mas, na verdade, durou apenas alguns segundos. O homem ameaçador, com o canivete reluzente em punho, cercava Pedro e Maria como um predador à espera do momento certo para atacar. O coração de Pedro pulsava, não só pela adrenalina, mas pela angústia de ter a filha diante dele após tantos anos. A tensão era palpável. As sirenes se aproximavam, mas pareciam distantes, como um eco em um túnel. Você não pode deixar que ela descubra a verdade. O homem? G. Ela sussurrou, a incredulidade martelando em sua mente. Pedro queria entender, mas o tempo estava se esgotando. Ele pressionou o botão de emergência do celular, o tremor em suas mãos quase derrubando o aparelho. O homem percebeu, e sua expressão se contorceu em raiva. Não pense que vai escapar assim. A verdade é mais poderosa do que qualquer faca. Ele esbravejou, e com isso, um impulso sombrio tomou conta da cena. Maria olhou de um para o outro, seu olhar saltando entre os dois homens, buscando respostas. E então, como uma verdadeira bomba, o homem começou a soltar um riso macabro. Você realmente não sabe, não é? A verdade é que a sua mãe nunca quis que você soubesse que quem realmente te abandonou fui eu. O impacto das palavras fez o mundo de Maria girar. Ele é mentiroso, gritou Pedro, tentando desviar o olhar dela, mas as palavras do homem a atingiram como um soco no estômago. Eu sou seu pai, e eu lutaria por você a vida toda, Maria. Você precisa acreditar em mim. Mas ela mal ouvia. Era a raiva e a desilusão que estavam tomando conta. Então você é o porco que manchou sua vida inteira. Maria vociferou, sua voz quebrando. É você quem eu odeio. Você não pode simplesmente voltar e achar que tudo vai ficar bem. Pedro sentiu seu coração partir em 1000 pedaços ao ouvir aquelas palavras. Ele queria dizer que estava aí, que nunca tinha parado de amá-la, mas a verdade de ter estado longe pesava demais. O que você quis proteger? O que mais está escondendo? Maria estava quase em transe, a dor de uma vida sem o pai doendo mais do que qualquer lâmina. O homem olhou desapontado. Ah, não. Oh, você não tem ideia do que realmente aconteceu naquela noite. E você, Pedro, nunca pensou nas consequências das suas escolhas. Antes que Pedro pudesse intervir, algo inesperado aconteceu. A figura de uma mulher emergiu do entre os edifícios. Com pressa, ela tinha os olhos focados, uma expressão de determinação. Pare com isso! Maria, não acredite nele! A mulher gritou e Maria arqueou as sobrancelhas, reconhecendo a voz. Era sua mãe. Você deixou isso acontecer? Você me abandonou, mãe! Maria sentia suas emoções a tomando de assalto. Pedro a observava se debater entre a ira e a dor. Sua mente uma mescla de confusão. A mãe de Maria, com lágrimas nos olhos e uma expressão de desespero, disse: Não, eu lutei por você. Você não sabe a verdade completa. Sua vida não foi só o que parece. O que aconteceu naquele dia, o que realmente aconteceu, é bem mais complicado. As sirenes estavam mais próximas agora. O homem, vendo que a situação estava se desenrolando de forma inesperada, recuou um passo, o olhar nervoso. Pedro e Maria estavam ali, um em frente ao outro, e a verdade se espalhando como um perfume amargo no ar. Para de mentir. Você não pode continuar escondendo o que realmente aconteceu. Maria parecia pronta para atacar, e o olhar dela era uma tempestade. O homem olhou de volta, a expressão dele agora misturando raiva e medo. Você não sabe nada. A verdadeira verdade pode mudar tudo. E se souberem, será um desastre, ele alertou. Pedro, sem saber o que mais fazer, encarou sua filha. Acredite em mim. E antes que pudesse dizer mais, a mulher que entrara na cena gritou: Não,
Maria, você precisa saber que há mais em jogo do que você imagina. O que era essa verdade que tanto azia a mulher e o homem? Ele estava prestes a descobrir que sua vida, seu passado e seu futuro estavam todos prestes a colidir em uma explosão de segredos que mudaria tudo. O silêncio que se seguiu parecia se estender por horas, mas na verdade durou apenas alguns segundos. O homem ameaçador, com o canivete reluzente em punho, cercava Pedro e Maria como um predador, à espera do momento certo para atacar. O coração de Pedro pulsava, não só pela adrenalina, mas pela angústia de ter a filha diante dele após tantos anos. A tensão era palpável. As sirenes se aproximavam, mas pareciam distantes, como um eco em um túnel. Você não pode deixar que ela descubra a verdade! O homem gritou, sua voz rasgada e carregada de desespero. A expressão de Maria mudava de confusão para medo absoluto. O que você quer dizer com isso? Ela sussurrou, a incredulidade martelando em sua mente. Pedro queria entender, mas o tempo estava se esgotando. Ele pressionou o botão de emergência do celular. O tremor em suas mãos quase derrubando o aparelho. O homem percebeu e sua expressão se contorceu em raiva. Não pense que vai escapar assim. A verdade é mais poderosa do que qualquer faca. Ele esbravejou, e com isso um impulso sombrio tomou conta da cena. Maria olhou de um para o outro, seu olhar saltando entre os dois homens buscando respostas. E então, como uma verdadeira bomba, o homem começou a soltar um riso macabro. Você realmente não sabe, não é? A verdade é que a sua mãe nunca quis que você soubesse que quem realmente te abandonou fui eu. O impacto das palavras fez o mundo de Maria girar. Ele é mentiroso! Gritou Pedro, tentando desviar o olhar dela. Mas as palavras do homem a atingiram como um soco no estômago. Eu sou seu pai, e eu lutaria por você a vida toda, Maria. Você precisa acreditar em mim. Mas ela mal ouvia. Era a raiva e a desilusão que estavam tomando conta. Então você é o torpo que manchou sua vida inteira. Maria vociferou, sua voz quebrando. É você quem eu odeio. Você não pode simplesmente voltar e achar que tudo vai ficar bem. Pedro sentiu seu coração partir em 1000 pedaços ao ouvir aquelas palavras. Ele queria dizer que estava aí, que nunca tinha parado de amá-la. Mas a verdade de ter estado longe pesava demais. O que você quis proteger? O que mais está escondendo? Maria estava quase em transe, a dor de uma vida sem o pai doendo mais do que qualquer lâmina. O homem olhou desapontado. Ah, não, não, não! Você não tem ideia do que realmente aconteceu naquela noite. E você, Pedro, nunca pensou nas consequências das suas escolhas. Antes que Pedro pudesse intervir, algo inesperado aconteceu. A figura de uma mulher emergiu entre os edifícios com pressa. Ela tinha os olhos focados, uma expressão de determinação. Pare com isso! Maria, não acredite nele! A mulher gritou e Maria arqueou as sobrancelhas, reconhecendo a voz. Era sua mãe. Você deixou isso acontecer! Você me abandonou, mãe! Maria sentia suas emoções a tomando de assalto. Pedro a observava se debater entre a ira e a dor. Sua mente uma mescla de confusão. A mãe de Maria, com lágrimas nos olhos e uma expressão de desespero, disse: Não, eu lutei por você. Você não sabe a verdade completa. Sua vida não foi só o que parece. O que aconteceu naquele dia, o que realmente aconteceu é bem mais complicado. As sirenes estavam mais próximas agora. O homem, vendo que a situação estava se desenrolando de forma inesperada, recuou um passo, o olhar nervoso. Pedro e Maria estavam ali, um em frente ao outro e a verdade se espalhando como um perfume amargo no ar. Para de mentir! Você não pode continuar escondendo o que realmente aconteceu. Maria parecia pronta para atacar, e o olhar dela era uma tempestade.
O homem olhou de volta, a expressão dele agora misturando raiva e medo. Você não sabe nada! A verdade, a verdadeira verdade, pode mudar tudo. E se souberem, será um desastre, ele alertou. E então, com um grito ensurdecedor, uma explosão ecoou nas proximidades. Um carro desgovernado apareceu, deslizando descontroladamente em direção ao grupo. O impacto foi aterrador. O barulho cortou o ar e Pedro assistiu, paralisado, enquanto o carro atingia o homem de forma brutal. O tempo parecia desacelerar, enquanto todos observavam, horrorizados. O corpo do homem foi lançado para o lado como uma boneca de pano. E tudo o que ficou foi um silêncio atordoante. Maria, com os olhos arregalados, olhava para o pai e depois para a mãe, em estado de choque. A cena estava repleta de confusão, e o que não parecia real começava a desmoronar lentamente. As sirenes agora eram um coro de caos, enquanto pessoas começavam a correr em direção ao local. A mãe de Maria, apavorada, gritou: "O que foi isso? Ninguém pode saber." Ele não podia saber sobre o que estava escondido. O que mais está acontecendo? Pedro perguntou, a angústia crescendo dentro dele. Maria, ainda em estado de choque, sentiu o peso da realidade desmoronando ao seu redor. A verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém poderia prever. O homem caído tinha algo a mais para contar, e o que acontecera naquela noite não era apenas uma simples traição. Enquanto todos se apressavam para ajudar, uma única pergunta ecoava na mente de Pedro: o que realmente estava escondido? E por que eles estavam tão desesperados para manter tudo em segredo? A noite que deveria ter sido de reencontro, agora estava se transformando em um pesadelo muito mais profundo. E as respostas estavam mais perto do que pareciam. O silêncio que se seguiu parecia se estender por horas, mas, na verdade, durou apenas alguns segundos. O homem ameaçador, com o canivete reluzente em punho, cercava Pedro e Maria como um predador à espera do momento certo para atacar. O coração de Pedro pulsava, não só pela adrenalina, mas pela angústia de ter a filha diante dele após tantos anos. A tensão era palpável. As sirenes se aproximavam, mas pareciam distantes, como um eco em um túnel. Você não pode deixar que ela descubra a verdade. O homem gritou, sua voz rasgada e carregada de desespero. A expressão de Maria mudava de confusão para medo absoluto. O que você quer dizer com isso? Ela sussurrou, a incredulidade martelando em sua mente. Pedro queria entender, mas o tempo estava se esgotando. Ele pressionou o botão de emergência do celular, o tremor em suas mãos quase derrubando o aparelho. O homem percebeu e sua expressão se contorceu em raiva. Não pense que vai escapar assim. A verdade é mais poderosa do que qualquer faca. Ele esbravejou, e com isso um impulso sombrio tomou conta da cena. Maria olhou de um para o outro, seu olhar saltando entre os dois homens, buscando respostas. E então, como uma verdadeira bomba, o homem começou a soltar um riso macabro. Você realmente não sabe, não é? A verdade é que a sua mãe nunca quis que você soubesse que quem realmente te abandonou fui eu. O impacto das palavras fez o mundo de Maria girar. Ele é mentiroso! Gritou Pedro, tentando desviar o olhar dela, mas as palavras do homem a atingiram como um soco no estômago. Eu sou seu pai, e eu lutaria por você a vida toda, Maria. Você precisa acreditar em mim! Mas ela mal ouvia. Era a raiva e a desilusão que estavam tomando conta. Então você é o porco que manchou sua vida inteira! Maria vociferou, sua voz quebrando. É você quem eu odeio!
Você não pode simplesmente voltar e achar que tudo vai ficar bem. Pedro sentiu seu coração partir em 1000 pedaços ao ouvir aquelas palavras. Ele queria dizer que estava aí, que nunca tinha parado de amá-la. Mas a verdade de ter estado longe pesava demais. O que você quis proteger? O que mais está escondendo? Maria estava quase em transe. A dor de uma vida sem o pai, doendo mais do que qualquer lâmina. O homem olhou desapontado. Ah, não. Você não tem ideia do que realmente aconteceu naquela noite. E você, Pedro, nunca pensou nas consequências das suas escolhas. Antes que Pedro pudesse intervir, algo inesperado aconteceu. A figura de uma mulher emergiu entre os edifícios, com pressa. Ela tinha os olhos focados, uma expressão de determinação. Pare com isso! Maria, não acredite nele! A mulher gritou e Maria arqueou as sobrancelhas, reconhecendo a voz. Era sua mãe. Você? Você deixou isso acontecer? Você me abandonou, mãe! Maria sentia suas emoções a tomando de assalto. Pedro a observava se debater entre a ira e a dor, somente uma mescla de confusão. A mãe de Maria, com lágrimas nos olhos e uma expressão de desespero, disse: Não, eu lutei por você! Você não sabe a verdade completa! Sua vida não foi só o que parece! O que aconteceu naquele dia, o que realmente aconteceu, é bem mais complicado! As sirenes estavam mais próximas agora. O homem, vendo que a situação estava se desenrolando de forma inesperada, recuou um passo, olhar nervoso. Pedro e Maria estavam ali, um em frente ao outro, e a verdade se espalhando como um perfume amargo no ar. Para de mentir! Você não pode continuar escondendo o que realmente aconteceu. Maria parecia pronta para atacar, e o olhar dela era uma tempestade. O homem olhou de volta, a expressão dele agora misturando raiva e medo. Você não sabe nada. A verdade, a verdadeira verdade, pode mudar tudo, e se souberem, será um desastre. Ele alertou. Então, a jovem, em meio ao caos, começou a conectar os pontos. Espera um segundo. O homem que está no chão. Ele era seu sócio, não era? O que você tem a ver com isso? Maria virou-se para a mãe, a confusão começando a se dissipar como a neblina da manhã. Mãe, você sabia? A mulher hesitou. Nós tínhamos que proteger você, Maria. Havia coisas que você não poderia saber. Esta é uma situação que não envolve apenas o seu pai e o homem que agora está ferido. Maria franziu a testa. O que quer dizer com isso? O que exatamente você está escondendo? Mas a mãe não conseguia olhar nos olhos da filha. Foi nesse momento que um outro homem apareceu correndo da esquina. Sua expressão enérgica e desesperada. Não! Espere! Ele gritou, mas já era tarde demais. O homem que estava no chão, antes abatido pela colisão, começou a se mover. Todos observaram, paralisados, enquanto ele se levantava lentamente, sua expressão mudando de dor para um sorriso enigmático. Você não sabe quem sou, mas sei exatamente quem vocês são. Ele disse, a voz agora fria como aço. E estou aqui para revelar a verdade que você, Maria, nunca quis acreditar. O mundo ao redor parecia parar. O homem que havia sido o antagonista de toda aquela situação agora tinha o controle da narrativa. A expressão de Pedro e Maria se transformou em choque, enquanto a revelação se formava no ar. O homem olhou diretamente para Maria e disse: Você não é quem você pensa que é. Seu verdadeiro pai é outro. As vozes dos outros começaram a se misturar, mas um peso sufocante enchia o ar. A verdade estava prestes a vir à tona de uma maneira que ninguém esperava, e as consequências seriam devastadoras. O que ele quer dizer? Quem é o verdadeiro pai? As respostas estavam mais próximas e, ao mesmo tempo, mais distantes do que nunca.
A noite não terminaria ali, e os ânimos estavam a ponto de explodir em um novo conflito que mudaria tudo. O homem olhou diretamente nos olhos de Maria, um sorriso frio nos lábios. Você não é quem você pensa que é. Seu verdadeiro pai é outro, disse ele, cada palavra pesada como chumbo. O silêncio cortante recaiu sobre o grupo, deixando todos paralisados. Uma nuvem de confusão cercou a cena. Maria olhou para Pedro, o arquétipo de um pai que a abandonara. Mas agora, sua identidade estava sendo questionada. Como assim? Maria gaguejou, seu olhar girando entre os dois homens. O rosto de Pedro estava pálido e ele obrigou-se a falar, mas as palavras pareciam ter desaparecido de sua garganta. O homem machucado levantou um dedo em direção a ele. Você, disse ele, com voz suave e cheia de veneno, foi quem destruiu a chance dela saber a verdade toda a vida. Quem a deixou longe de tudo isso? Pedro sentiu um nó se formar em seu estômago. É mentira! Ele gritou, a angústia em sua voz ressoando na noite. Mas Maria não parecia convencida, suas feições se contorcendo em dúvida. Isso não pode ser verdade. Você não pode estar falando sério. O homem já estava de pé, apoiando-se em uma das paredes do prédio, ofegante, mas com um brilho traiçoeiro nos olhos. Ah, Maria, você apenas se recusa a ver quem realmente é. Eu sei como sua mãe guardou segredos por anos. Se ela quiser, pode confirmar tudo isso. A mãe de Maria, que até então permanecera em silêncio, agora se agitou. Chega! Isso é suficiente! Ela gritou, mas sua voz vacilava. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Você não pode ouvir o que esse homem está dizendo. O desespero em sua voz era palpável e a tensão ficou mais à flor da pele. Enquanto isso, a atmosfera se aquecia e o barulho das sirenes mais perto ecoava como um prenúncio de ainda mais caos. As pessoas ao redor começavam a se aglomerar, murmurando em alucinação. Desde o começo, a verdade fez parte desse pesadelo. O homem continuou, seu tom um sussurro que parecia cortar através do tumulto. Você é igual a mim, Maria. Seu verdadeiro pai pode ser mais próximo do que pensa. Ele hesitou, como se estivesse aprofundando o golpe. A verdade é que você é filha de um homem poderoso e todos estão envolvidos nessa trama suja. Não era só sua mãe quem queria proteger você. Eu também. As palavras ressoaram na mente de todos. Os olhares de Pedro e da mãe de Maria se cruzaram. Um abismo de desconfiança e horror. Maria começou a entender que tudo estava ligado a uma conexão muito mais profunda do que qualquer um imaginara. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela. Uma mistura de raiva e curiosidade. Você está nesse jogo sem saber, o homem afirmou. E um dia a verdade virá à tona. Mas a hora agora não é para você saber. Não ainda. Ele olhou para a mãe de Maria com desdém. Ela nunca teve coragem de lidar com isso. Foi então que não só sirenes, mas gritos de pânico cortaram o ar. Um grupo de pessoas invadiu a cena. Homens e mulheres com expressão séria, quase militar, começaram a cercar o homem. Vamos levá-lo! Não se preocupe! Um deles gritou. E em um movimento rápido, o homem foi agarrado, seu semblante se torcendo enquanto ele Maria! Observou em estado de choque. O que está acontecendo? Ela gritou. Mas a cena estava se desenrolando de forma rápida demais. Pedro tomou impulso e avançou. Mas já era tarde. Espere! O que você está fazendo com ele? Um dos homens parou e lançou um olhar cúmplice para Pedro. Um misto de irônico e sério. Você sabe disso. É hora de acabar com o joguinho dele. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, um disparo ecoou. A bala cortou o ar.
e o homem que parecia ser o alvo foi atingido, caindo ao chão inerte. O caos explodiu completamente. Pessoas gritando, correndo, os olhares chocados. Maria agarrou a mão da mãe. A confusão mudando instantaneamente para um terror absoluto. O que está acontecendo? O que foi isso? Pedro, paralisado, sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. A cena desmoronou. Ele não tinha certeza se aquele era o fim da história ou o início de algo ainda mais devastador. A verdade poderia, de fato, ser mais cruel que a mentira. E neste momento, a única pergunta que pairava no ar era: quais segredos estavam prestes a ser desenterrados e a que custo? O silêncio cortante finalmente foi rompido pelo som de sirenes. Mas foi como se a cidade inteira tivesse parado. Maria olhou para o corpo caído do homem, a confusão e o medo se misturando a uma incredulidade profunda. O que estava acontecendo? A verdade parecia mais distante do que nunca. Nesse momento, uma sombra passou diante dela. Alguém surgiu da multidão, correndo com a fúria de um furacão. Era um jovem alto, com um olhar determinado e uma expressão de desespero. Ele atravessou a cena antes que qualquer um pudesse reagir. "Maria!" gritou, a voz ecoando mais alto que o caos ao redor. Ela virou-se, os olhos arregalados. Era Lucas, seu amigo de infância, aquele que conhecia todas as histórias dela. Ele sempre estivera ao seu lado, mesmo quando a vida havia se tornado um pesadelo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, confusa e assustada. Eu sei o que está acontecendo. Precisamos sair daqui agora." Ele respondeu, puxando-a pelo braço. A urgência em sua voz era palpável, e por um breve momento a confusão se transformou em foco. Enquanto isso, Pedro observava a cena, o coração na garganta. Nunca tinha visto Lucas antes, mas sentiu que sua presença era uma ameaça ao seu momento de reconexão com a filha. "Espere, o que você sabe que eu não sei?" gritou, tentando se impor. Lucas hesitou, mas a urgência o forçou a continuar. "Não é seguro aqui. Você não pode confiar em ninguém. O homem que foi atingido, ele não é o único que conhece a verdade. A verdade sobre o que aconteceu à sua mãe. A verdade sobre você." O golpe das palavras tirou o ar de Maria. Ela olhou de Lucas para o homem caído, o medo inundando seu peito. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Vou te explicar tudo, mas precisamos sair. Agora!" Lucas insistiu, olhando nervosamente para os agentes que cercavam a cena. A multidão estava agitada, os olhares se voltando para eles. Mas Pedro não estava disposto a deixar tudo aquilo escapar. "O que você sabe sobre minha filha? Explique-se! O que aconteceu naquela noite?" A raiva crescia dentro dele. Mas Lucas não cedeu. "Você precisa acreditar em mim. Está em perigo. Todos vocês estão em perigo." Lucas exclamou, sua expressão intensamente séria. Ele puxou Maria com força, enquanto as sirenes aumentavam. "A mãe dela, a verdade que eles escondem pode te destruir." Nesse momento, o homem no chão começou a se mover de novo, suas mãos tremendo. Ele havia ouvido as palavras de Lucas. "Não acredite nele!" ele gritou, a voz cheia de veneno. "Ele está tentando manipular você." Pedro sentiu sua confiança escorregar, a dúvida se infiltrando em sua mente. O que estava realmente acontecendo? Maria olhou para o pai, confusa e desesperada por respostas. Ela nunca se sentira tão impotente. Mas Lucas, olhando nos olhos dela, insistiu. "Maria, você precisa decidir agora. Sawatcha é uma realidade, e não podemos deixar que eles controlem sua vida." "Quem é Sawatcha?" Pedro perguntou, confuso e irritado, enquanto a situação começava a tomar um rumo que ele não podia entender. O homem, ainda no chão, gritou,
Não! Você não pode! Você não tem ideia do que está prestes a acontecer! O que você vai descobrir pode acabar com tudo! E então, num movimento rápido, um grupo de homens em trajes escuros chegou, cercando a área. Eles não pareciam policiais. Estavam ali para algo muito mais profundo e obscuro. As expressões nos rostos deles eram implacáveis, seus olhares focados como lobos prontos para atacar. Pedro e Maria, junto com Lucas, ficaram paralisados. Os novos chegados não estavam ali apenas para levar o homem no chão. Estavam ali por outro motivo. E isso fez o coração de todos disparar. O que aquelas palavras sobre Sawasha significavam? O mundo deles parecia desmoronar. E a única certeza que tinham era que a verdade estava mais próxima do que jamais estivera. Maria sentiu um nó na garganta, a confusão dando lugar a um medo avassalador. O que vamos fazer? Ela perguntou, a ansiedade estampada no rosto. E enquanto os olhos dos homens obscuros se fixavam neles, ela soube que a batalha estava apenas começando. Maria sentiu um nó na garganta, a confusão dando lugar a um medo avassalador. Ela olhou para Lucas, depois para o homem no chão, agora rodeado por pessoas que pareciam decididas a acabar com a cena. Um murmurinho cresceu. Qualquer pessoa que passasse ali podia ver que a situação estava prestes a explodir. Precisamos fugir antes que façam algo pior, insistiu Lucas, puxando-a. A pressão aumentava, mas Maria hesitava. Ela queria entender tudo. A verdade estava escapando por entre os dedos, como areia em uma ampulheta. Mas antes que pudesse decidir, o homem que estava caído se levantou abruptamente, apoiando-se numa das paredes como se estivesse resistindo a uma força invisível. O olhar dele era intenso e carregado de raiva. Sabe o que você pode fazer, Maria? Ele disse, sua voz soando como um trovão em meio ao caos. Você pode acabar com isso tudo, se quiser. Mas tem que escolher o lado certo, entendeu? A atmosfera estava impregnada de tensão, como um fio esticado prestes a romper. Escolher? Que lado, caramba? Maria gritou, as emoções transbordando. O homem riu, um riso seco e insensato que ressoou pela rua. Você não tem ideia do quanto está prestes a perder. Estamos todos jogando um jogo. E você é a peça mais importante. Porém, antes que pudesse reagir, um dos homens com trajes escuros se adiantou, olhos fixos em Pedro. Você não devia ter voltado. Agora tudo fica mais complicado. As palavras soaram como uma sentença de morte, penetrando o ar pesado de mistério que cercava aquela reunião. Maria se virou para o pai, confusa. O que isso quer dizer? Pedro balançou a cabeça, incapaz de dar uma resposta. O olhar dele se tornou o reflexo da própria inquietação. E enquanto as sirenes se aproximavam ainda mais, a tensão crescia na multidão. Lucas, penso, puxou Maria para mais perto dele. Vem, precisamos ir agora. Eu não posso deixá-la aqui. A determinação em sua voz a fez sentir um frio na espinha. O tempo estava se esgotando e a decisão pesava sobre seus ombros. De repente, uma explosão ecoou. A cidade parecia parar. O chão tremeu e um carro bateu em um dos prédios adjacentes, vidros quebrando e pedaços de metal voando por toda parte. O homem que antes tinha sido uma ameaça, agora estava pulando para o lado, surpresa no rosto, enquanto o caos se instalava. Rápido, agora! Gritou Lucas, empurrando Maria. Ela não hesitou mais.
Em meio às pessoas correndo e gritando, ela e Lucas começaram a se afastar. Mas no meio do desespero, Maria ouviu uma voz familiar gritando do outro lado da rua. Uma voz que a paralisou. Maria! Não! Volte! Era sua mãe! O desespero nos olhos dela fez Maria sentir que uma parte dela se partia. Um desejo profundo de saber mais tomou conta dela. Mãe, o que está acontecendo? Ela gritou, quebrando a barreira do tumulto. Mas a resposta não veio. O homem que havia se levantado na calçada começou a gritar, sua voz cheia de raiva e desespero. Maria, a verdade sobre você está prestes a ser revelada. Você é a chave. E eles nunca deixarão você saber. Aquilo a atingiu como um soco. O que ele estava dizendo? Ela olhou para Pedro, uma expressão de incredulidade em seu rosto. E foi nesse momento que tudo girou. Uma segunda explosão mais forte cortou o ar, levando as pessoas ao chão. Em meio à fumaça e ao pânico, Maria viu seu mundo desmoronar. Um dos homens, ferido, levantou uma arma em direção ao grupo. Todos nós juntos. Acabamos. O tempo pareceu parar novamente. O que estava prestes a acontecer transformou toda a narrativa em uma espiral de incertezas. As escolhas que cada um fazia estariam selando seus destinos a partir daquele instante. Enquanto a adrenalina corria, Maria ficou paralisada. O homem caído, a verdade e sua família. Tudo se unia ao seu redor em uma tempestade caótica. O que haviam escondido dela? Como tudo poderia estar conectado? E enquanto as luzes da polícia piscavam ao fundo, ela soube que nada seria mais como antes. A verdade estava prestes a vir à tona. E, com um último olhar para aqueles que a rodeavam, ela perguntou, a voz trêmula. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. Você é a chave, Maria, ele disse, a voz preenchendo o silêncio abrupto. A prova de que tudo que sua mãe e seu pai esconderam pode vir à tona. E não será só você que pagará por isso. Pedro, a algumas passagens de distância, sentiu seu estômago revirar. Aquilo era mais do que um jogo de palavras. O que ele tinha a ver com isso? Olhou para Maria, que parecia cada vez mais confusa. Mas antes que alguém pudesse responder, mais uma explosão ressoou ao fundo e os gritos tornaram-se mais altos, misturando-se à sirene que se aproximava. Era impossível distinguir o que veio primeiro, se o som da explosão ou o disparo. Mas a verdade é que todos começaram a correr. Vá! Lucas gritou, puxando Maria para o lado enquanto ela ainda tentava entender. Ela queria ficar. Ouvir o que mais aquele homem tinha a dizer. Mas do jeito que as coisas estavam, isso parecia impossível. O caos estava tomando conta. O homem caído agora se mexia, mas não era um simples movimento. Ele se levantou bruscamente, a raiva estampada em seu rosto. E enquanto ele abria a boca para falar, outro homem em um terno escuro disparou em sua direção. Fique longe dela! Ele gritou, mas fez um movimento tão rápido que Maria não pôde acreditar no que viu. O homem da explosão, que antes parecia desesperado, virou-se e se lançou na direção de Pedro. Uma bala atingiu seu ombro, fazendo-o gritar e cair de joelhos, o olhar fixo em Maria. O que você fez? Ele balbuciou, a dor evidente em cada palavra, e Maria sentiu um nó na garganta. Isso não era só uma briga. Havia algo mais profundo, algo que tocava quem eles eram. Maria! Gritou a mãe dela, abrindo caminho entre a multidão em pânico. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. Você precisa saber a verdade, agora! As palavras da mãe cortaram o ar. Não! O que você quer dizer com isso? A verdade sobre o quê? Perguntou Maria, seu coração batendo forte.
O homem ferido, ainda no chão, levantou a mão de novo. Maria! É importante! Você pode ser a única que ainda pode resolver tudo isso. Chega! Pedro gritou, sua voz ecoando no caos. Mas enquanto ele falava, algo impressionante aconteceu. Ele olhou nos olhos de Maria e sentiu uma conexão. Acredite em mim, eu nunca quis te perder. Mas então, antes que pudesse concluir, o céu começou a escurecer de forma abrupta. As nuvens pesadas se formaram e Maria olhou para cima, perplexa. Da escuridão, algo começou a descer, um clarão de luz, como se o portal estivesse se abrindo. A multidão começou a entrar em pânico, mas a visão fez Maria hesitar. O que é que está acontecendo? Gritou. Enquanto isso, no meio daquele frenesi, um homem alto apareceu, emergindo da luz com uma presença poderosa. Ele tinha um semblante conhecido, mas que ela não conseguia associar. É hora de você saber quem você realmente é, Maria. Ele disse, apontando com o dedo firme. Uma onda de choque percorreu o corpo dela. Tudo isso não era só sobre segredos, não era só sobre fugas e tiros. Era sobre algo muito maior. Quem é você? A voz de Maria tremia, mas uma sensação de urgência começou a se formar dentro dela. Eu sou seu verdadeiro pai, ele declarou. As palavras flutuaram no ar como um eco fantasmal, e o mundo que Maria conhecia desmoronou. O silêncio foi absoluto. As garras da verdade a estavam prendendo de um jeito que ela nunca imaginara. Lucas olhou para Maria, sua expressão mudando de preocupação para um choque absoluto. Denise, a mãe de Maria, estava em estado de choque. Tudo o que se aproximava agora parecia um pesadelo, em que a única certeza era de que a vida que conheciam nunca mais seria a mesma. A verdade tinha vindo à tona, mas a que custo? Enquanto o caos continuava ao redor, uma única pergunta ressoava na mente de Maria. Quem ela realmente era e o que mais estava por trás dessa realidade distorcida que se desdobrava diante dela? Maria encarou o homem que afirmava ser seu verdadeiro pai. As palavras dele pairavam no ar, como um peso insuportável. Você não pode ser sério, ela sussurrou, a incredulidade estampada no rosto. O caos ao redor desapareceu momentaneamente. E tudo se concentrava naquele instante. Você não tem ideia do que está por trás de todos esses segredos, ele disse, a voz cheia de urgência. Sawashemai! Sua vida está prestes a mudar, e você precisa estar pronta para enfrentar isso. O medo começou a transbordar, misturado com uma punhalada de esperança. Maria, não escute ele! Gritou Pedro, a angústia transparecendo em cada palavra. Eu sou seu pai, não deixe ele te influenciar. Mas Maria sentia que a verdade estava finalmente ao seu alcance. Ela olhou para sua mãe, buscando um sinal de apoio, uma confirmação de que aquelas revelações não eram pura loucura. Denise, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou. Maria, acredite, sua vida é mais complicada do que acreditamos. Eu sempre tentei te proteger, mas agora a verdade é inevitável. O desespero na voz dela foi como um tapa na cara. Maria sentiu o coração disparar. A angústia misturada com a sensação de que algo maior estava se formando ao seu redor. E enquanto a tensão foi aumentando, mais homens em trajes escuros apareceram, cortando o ar, tomando posições estratégicas. Precisamos agir rápido! Um deles gritou, e todos se entreolharam. O clima estava pesado, e a sensação de que algo terrível estava para acontecer era palpável. Vamos, agora! Lucas puxou Maria, arrastando-a para longe do tumulto. Mas na pressa, uma voz abalou a multidão. Maria, se você não fizer a escolha certa, pode perder mais do que imagina. O homem caído, agora em pé,
lutava contra a dor. A expressão dele era uma mistura de desespero e revelação. Maria hesitou. Escolha. Que escolha? O vazio nesse momento parecia infinito. O homem deu um passo à frente. Você pode mudar tudo. Você tem o poder de acabar com o que está por vir. As palavras ressoaram como um eco, e o pânico se espalhou. Então, antes que Maria pudesse processar tudo, um disparo ecoou novamente. O homem em pé caiu e a gritaria aumentou, recheando o ar com gritos de desespero. A multidão se espalhou, mas Maria estava paralisada. O caos estava de volta e ela se sentiu perdida. O que estava acontecendo? Vamos! Lucas gritou, puxando-a de novo, e dessa vez Maria cedeu. O pânico tomou conta enquanto eles corriam. Mas todas aquelas questões explosivas continuavam ecoando na mente dela. Eu sou quem? Quem sou eu de verdade? A pergunta balançava dentro dela, como um tambor ressoando. Enquanto eles corriam, um clarão surgiu à frente. Uma luz começou a formar uma abertura. E Maria parou. Não! Eu não posso escapar! Ela se virou e viu sua mãe, que estava imóvel, a dor estampada em seu rosto. Denise parecia tão pequena diante da tempestade que se formava. Eu estarei sempre com você, a mãe sussurrou. E Maria não sabia se era uma despedida ou um consolo. Nunca se esqueça que você é forte, Maria. Não importa o que acontecer, você tem o poder de transformar sua história. A conexão delas parecia um laço invisível entre o amor e a necessidade de verdade. Mas antes que pudesse responder, a luz brilhante os envolveu, arrastando todos para um caminho desconhecido. Maria sentiu a mão de Lucas apertar a sua, enquanto o mundo ao redor se tornava um borrão. Com o coração acelerado, ela sussurrou: o que está acontecendo? E a última visão que teve, antes do desfecho, foi aquela luz, envolta em mistério, e uma única pergunta ecoando em sua mente. Quem sou eu de verdade? O que estava por vir poderia mudar tudo novamente. E se você ficou grudado nessa história cheia de reviravoltas, eu peço, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais aventuras como essa. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este.